Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Hoje eu quero falar sobre aceitar as decepções. Aceitar decepções, desilusões, as coisas que dão errado, as vezes que não somos correspondidos, os planos que vão por água abaixo, tudo isso não é muito fácil. Algumas pessoas podem falar que não se abalam com nada disso e que sabem lidar muito bem com decepções, mas tudo é fácil quando estamos no controle ou quando estamos preparados e esperando algo acontecer. Quando você sabe o que pode dar errado ou tem uma noção do que pode acontecer, é mais fácil ficar preparado ou esperar sem ser pego de surpresa. Mas a dificuldade está em quando acontecem coisas que não esperávamos. Quando temos uma expectativa e ela não é correspondida. Ou pior ainda, acontece tudo ao contrário. Seja num relacionamento, num investimento, num voto de confiança, num projeto de negócios, ou até mesmo numa simples amizade. A maneira como encaramos nossas decepções vai falar muito sobre nossa personalidade, sobre a nossa verdadeira identidade. Se você reage de uma forma desesperada, se perde a razão, perde a cabeça, se não consegue raciocinar claramente, se o que deu errado, seja grande ou pequeno, vira uma tragédia na sua vida e você não consegue lidar de maneira nenhuma com aquilo, é nesse momento que a sua verdadeira personalidade vem à tona, seja ela boa ou ruim. Outro dia vi um sujeito falando sobre isso, infelizmente não lembro o nome dele. Foi um vídeo curto numa mídia social, mas achei muito interessante porque ele usou a história da Branca de Neve como exemplo e foi uma ótima ilustração. Ele contou assim: o reino vivia em paz, todos eram felizes, a rainha cuidava bem de todos. Todas as manhãs ela chegava na frente do espelho mágico e perguntava: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho respondia: não existe, sua majestade é a mais bela de todas as mulheres do reino. E assim a vida seguia tranquila e todos eram felizes. Mas aí um dia ela fez aquela pergunta e o espelho respondeu: existe sim, Branca de Neve é a mais bela de todas as mulheres do reino. Nesse momento, a rainha não conseguiu lidar com a rejeição, aquela decepção. O seu orgulho foi ferido e ela enlouqueceu. A boa rainha se transformou numa bruxa má, mandou matar a menina, o seu reino ficou todo aterrorizado. Tudo porque ela não conseguiu lidar com a decepção de não ser a mulher mais bela do reino. E o sujeito que contou a história no vídeo concluiu perguntando: em quem você se transforma quando as coisas não saem do jeito que você queria? E essa é uma boa pergunta para fazermos. Quem você se torna quando as coisas não saem do jeito que você quer? Todos nós sabemos que a vida é feita de decepções e fracassos. Se alguém diz que nunca errou e nunca sofreu decepção, está se enganando totalmente. Eu não conheço ninguém que passou por essa vida sem tropeçar e cair. É claro que para alguns a vida é mais fácil que para outros, ou pelo menos parece ser. E é Deus que sabe muito bem o que cada um pode suportar. Eu já falei disso antes. O fogo que derrete o ferro para ser moldado é muito mais quente que o calor do forno que transforma o barro em porcelana. E quem sabe como moldar cada um de nós é Deus. Só Ele conhece a nossa estrutura. Se por acaso você acha que a vida de alguém é mais fácil que a sua, repense. Cada um enfrenta o calor que dá conta. O calor que Deus sabe que você pode aguentar na sua vida, que Ele pode permitir na vida de cada um. Mas a questão aqui não é o calor, o problema ou a decepção, mas sim a sua reação a ele. Como você vai reagir ao que vem na sua vida? Provérbios 24:10 diz: se você se mostra fraco no dia da angústia, quão pequena é a sua força. E a Bíblia conta muitas histórias de personagens que sofreram decepções atrás de decepções. Alguns reagiram confiando em Deus e buscaram nele a força para os seus momentos difíceis.
Mas outros se revoltaram, deram as costas a Deus e resolveram acertar as coisas do seu próprio jeito. Descobriram depois que essa não foi a decisão certa. Alguns até se arrependeram e voltaram atrás. Outros foram teimosos até o fim, e um fim muito triste. O primeiro homem na história que perdeu a cabeça por causa de uma rejeição foi o Caim, que ofereceu um sacrifício a Deus junto com seu irmão Abel, mas como Deus gostou mais do sacrifício do Abel do que do dele, Caim perdeu a cabeça. Não suportou o orgulho ferido e matou seu irmão. Se tornou o primeiro assassino da história da terra e passou o resto da vida fugindo. Outro caso foi o da esposa do Potifar, que era o capitão da guarda do faraó. Ela queria que o escravo José tivesse relações com ela, mas José era correto e não aceitou. Depois de tentar muito sem sucesso, ela não conseguiu lidar com aquela rejeição e acusou José de tentar forçá-la, e o Potifar mandou prendê-lo no cárcere do faraó. Está lá em Gênesis 39. Saul foi um rei que não aceitou ser rejeitado, mas na verdade ele é que rejeitou Deus primeiro, como disse o profeta Samuel em 1 Samuel 15, 26. Porque você rejeitou o Senhor, ele te rejeitou como rei sobre Israel. E quando Saul descobriu que Davi seria o novo rei, ele começou a persegui-lo, queria matar Davi a todo custo. Mas quem acabou morrendo foi Saul, e Davi assumiu o trono como Deus tinha prometido. E lá no livro de Esther conta a história do rei Assuero, que reinou da Índia até a Etiópia, se casou com uma judia chamada Esther, mas ele não sabia que ela era judia. Esse rei tinha um homem de confiança chamado Amã, um agagita. E esse Amã gostava que todos se inclinassem na presença dele. Mas o tio da rainha Esther, o Mardoqueu, que também ninguém sabia que era tio dela, não se inclinava para o Amã. E o Amã ficou com tanta raiva daquilo que mandou fazer uma forca de 50 metros para enforcar o Mardoqueu. Ele não conseguia lidar com o fato de um súdito do reino não se curvar a ele. E o Amã ficou com tanto ódio que ele não se contentou só em matar o Mardoqueu. Ele queria eliminar todo o povo do Mardoqueu, ou seja, todos os judeus da terra. Aí convenceu o rei Assuero de assinar um decreto ordenando que todos os judeus fossem mortos numa determinada data. E nessa mesma data ele iria enforcar o Mardoqueu. Essa é uma história muito bacana, e quem quiser saber ela toda, com detalhes, é só ler lá o livro de Esther. Tem 10 capítulos e eu não vou contar o final para não estragar a surpresa. Mas esse Amã foi um exemplo típico de um sujeito que se deixou dominar pelo orgulho. Ele não aceitou que as coisas não fossem como ele queria. Leiam depois essa história para ver o que aconteceu. O livro de Esther está lá no Antigo Testamento, depois de Neemias e antes de Jó. E esse assunto de aceitar decepções é uma coisa muito séria, porque nós sempre vamos sofrer decepções na vida. E por isso é tão importante ficarmos bem próximos de Deus e buscarmos nele toda a nossa força. Nós temos que aprender a confiar em Deus o tempo todo. Não só quando as coisas dão certo e vai tudo bem, mas especialmente quando elas dão errado. E essa é a hora mais difícil. Eu sei muito bem, porque já passei por momentos muito difíceis na minha vida, quando tudo que eu esperava acontecer deu errado. Aconteceu tudo o contrário do que eu esperava, aí eu perdi o chão, perdi o meu apoio. A esperança daquilo que eu achei que ia acontecer esfarelou na minha frente. E eu fiquei sem saber o que fazer. E não foi uma vez só, nem duas. E nessas horas, quando os seus planos dão muito errado, quando tudo aquilo que você planejava e sonhava vai por água abaixo, quando sua visão do futuro fica totalmente nublada e você não sabe mais o que esperar, essa é a hora de buscar a Deus. Mas não de uma maneira formal, com uma oração decorada ou uma cerimônia ensaiada. Essa é a hora de derramar o coração a Deus, deixar as lágrimas limparem sua visão, entregar a questão toda para Deus, todos os cacos dos seus planos despedaçados,
e deixar ele fazer o que ele acha melhor. Muitas vezes não sobram nem cacos, mas Deus continua lá. E você precisa buscá-lo, precisa da ajuda dele. Porque ou você se entrega a ele e deixa ele cuidar do assunto, ou vai seguir o caminho contrário. O caminho da revolta, do desespero, da dúvida, da insegurança. E esse é um caminho muito escuro, solitário. Um caminho muito difícil de caminhar. E a única coisa que te guia para esse caminho escuro é o seu orgulho. O orgulho ferido, que não quer aceitar a decepção, a rejeição, o fracasso, quer tudo do seu jeito. Lembram do Herodes? Herodes era rei em Jerusalém. Quando ouviu falar que uns magos vieram do Oriente para conhecer o novo rei dos judeus que tinha nascido, ficou todo perturbado. Na hora fingiu não se importar, disse aos magos para descobrirem onde estava esse rei, que ele iria adorá-lo depois, mas suas intenções eram outras. Tanto que quando descobriu que os magos tinham enganado ele, voltado para sua terra sem informar o paradeiro do novo rei, Herodes se enlouqueceu. Mandou matar todos os meninos menores de 2 anos da cidade de Belém. Mateus 2:26. E essa é a atitude de quem perde a cabeça, se recusa a aceitar o que Deus está fazendo. Se você reconhecer Deus como o Senhor do seu coração, como Pai amoroso, como dono do universo, se entender que foi Ele que permitiu aquilo na sua vida e que Ele tem um propósito maior para você, então pode aprender a confiar nele e deixar Ele te ajudar a passar por seja lá o que for que Ele trouxer. Porque nem sempre as coisas saem como nós esperávamos. Nem sempre o que achamos que Deus tem para nós é o que Ele tem de verdade. Porque você pode ler a Bíblia, reler, ler de novo, mais outra vez, e aí acha que já entendeu tudo e sabe como Deus vai fazer isso e aquilo, aí Ele vai lá e muda tudo. Ah, mas por que Deus faz isso só para me contrariar? Não, Ele faz isso porque Ele é Deus e Ele vê a eternidade, não o aqui e agora. Nossa mente humana é muito finita e muito pequena demais para entender os planos de Deus. Isaías 55, 8 e 9. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Então não tem como querer entender Deus. E partindo desse princípio, o melhor que podemos fazer é confiar que Ele sabe o que está fazendo. Com a sua vida, com a sua família, com o seu trabalho, o seu futuro, seus filhos, com tudo que você acha que está no controle, mas não está. Porque na verdade, Deus é que está no controle, não você. Provérbios 20, 24 diz assim: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como então ele pode entender seu próprio caminho? E essa é a nossa realidade. Se ficarmos tentando analisar e prever o que Deus está fazendo ou o que Ele vai fazer, vamos ficar mais confusos ainda. O melhor é confiar. Mesmo quando você acha que sabe bem o que vai acontecer, nem sempre é como você espera. Foi isso que aconteceu com os judeus nos dias de Jesus. Eles conheciam todas as profecias sobre o Messias, sabiam muito bem as Escrituras, sabiam o que ia acontecer, mas Jesus não veio como o rei que eles esperavam. Eles queriam um rei com toda a pompa, um exército enorme, queriam uma libertação física, que o Messias libertasse o povo judeu do Império Romano e restaurasse o reino de Israel na terra. Mas o plano de Deus era muito maior. A restauração deveria ser completa e eterna. E foi. O plano de Deus não deu errado porque eles não concordaram. E isso é o que nós precisamos entender. Aceitar o plano de Deus para as nossas vidas, confiar que Ele sabe o que está fazendo e continuar seguindo onde Ele está nos guiando. Porque Ele sempre vai guiar a sua vida até o dia que Ele chamar você de volta para casa. Aí nesse dia, as pessoas vão ficar sem saber por que você morreu, porque Deus teve que levá-lo. Mas Deus sabe e Ele vai te contar.
E quando você chegar lá, vai entender muito melhor tudo o que Ele fez na sua vida. Você vai descobrir que não deveria ter se preocupado tanto e que podia ter confiado muito mais. Eu sei porque eu já vivi isso aqui algumas vezes. Me preocupei sem necessidade, deixei de confiar quando tinha que ter confiado. Depois descobri que fiz tudo errado. Mas Deus, no seu enorme amor, com a sua maravilhosa bondade, foi lá e me mostrou que do jeito dele foi muito melhor. E se aqui eu consegui algumas vezes ver essa realidade, imagina no céu. Então, mesmo que seja difícil, tente aceitar as decepções com humildade, não com revolta. Tente aceitar quando as coisas não saem como você queria. Se doer, busque a Deus. Peça para Ele te ajudar a aguentar. Se não doer, busque também para Ele clarear a sua visão e renovar suas esperanças. Porque como diz Isaías 40:31, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então, renove as suas forças confiando em Deus, esperando nele. E não se desespere quando as coisas dão errado. Não fique triste, não fique abalado e nem perca a fé e a confiança no seu Pai amoroso. Porque Ele sabe o que é melhor. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.